Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram no mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na ordem dos 102.500 dólares americanos, uma correção de aproximadamente 1,5% ao longo dessas últimas 24 horas. Correção essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado, como é o caso do Ether, segundo maior criptoativo, que ao longo desse último dia está caindo 4,2%, com cada unidade cotada em 2.400 dólares. Que nem eu falei, as principais criptomoedas estão apresentando correção. XRP está caindo mais de 3,7%. Solana, que voltou a perder a quinta posição para a BNB por capitalização de mercado, está caindo mais de 6% ao longo dessas últimas 24 horas. Cardano caindo mais de 4,5%. A Sui caindo mais de 5,5%. Avalanche caindo mais de 6%. A gente tem visto as principais criptomoedas tendo correção. É claro que dentro dessa correção, a gente tem sim uma realização de lucros, afinal de contas, nas últimas 2 semanas, das últimas 2, 3 semanas, entre 15 e 21 dias, a gente tem visto as criptomoedas esticando bastante, mas também tem toda uma questão macroeconômica, porque afinal de contas, os Estados Unidos tiveram a nota de crédito, a classificação de crédito pela Moody's rebaixada pela primeira vez em muito tempo, por causa do aumento da dívida americana, e a gente consegue ver que de fato a dívida americana tem aumentado a cada segundo. Tem um site chamado usdebtclock.org, onde a gente consegue ver o tamanho da dívida americana, e a gente consegue ver que de fato essa dívida está crescendo. E muita gente fala inclusive que o Bitcoin, a reserva estratégica de Bitcoin, é uma opção para os Estados Unidos conseguir reduzir essa dívida. Mas de qualquer forma, graças a esse avanço da dívida, os Estados Unidos teve essa nota rebaixada e a gente também começou a ter já uma queda no mercado asiático devido a índices um pouco confusos da economia chinesa. Então, muito está em dúvida sobre a pujança da economia chinesa nesse momento e quanto também a resiliência da economia americana por causa dessa questão do rebaixamento da classificação de crédito. Então o cenário macroeconômico vai dar uma nova bagunçada, não por causa da Trade War agora, mas por causa dessas informações. Então é natural que a gente veja uma realização de lucro, é natural que a gente veja uma leve tendência de queda nas criptomoedas, mas não só nas criptomoedas, também no mercado financeiro de uma forma tradicional. Então a gente precisa acompanhar bastante o dia de hoje, a gente precisa acompanhar bastante os próximos dias, porque o que a gente pode esperar é uma volatilidade um pouco acima do padrão. Inclusive o Bitcoin, que nesse momento ele está na casa dos 102.400, que nem eu acabei de falar, no dia de ontem, dia 18 de maio, ele chegou a bater um número de 106.490 dólares. O maior alto, o maior valor em bastante tempo, e na sequência ele já caiu novamente para 102 mil. Então a gente precisa acompanhar de fato esses próximos dias com bastante cautela, com bastante atenção, porque vai ser um período de bastante volatilidade. Dando continuidade ao episódio de hoje e agora falando sobre os ETFs do mercado americano, na última sexta-feira o ETF de Bitcoin Spot teve um inflow de 2.633 unidades de BTC. Então a semana passada foi uma semana extremamente positiva. É verdade que na terça-feira, dia 13 de maio, a gente teve uma saída de 689 Bitcoin, mas a gente teve uma entrada em todos os outros dias. Sexta-feira, 2.633, na quinta-feira de 907, na quarta-feira de 3.109 e na segunda-feira de 35 BTC. Então, apesar da gente ter tido essa saída na terça-feira, a semana passada foi algo extremamente positivo para o ETF de Bitcoin Spot, tendo uma entrada em praticamente todos os dias. E no ETF de Ether Spot também foi algo positivo. Na última sexta-feira, a gente teve um inflow de 8.713 unidades de ETH, que em dólar americano dá cerca de 22 milhões e meio, e foi bastante importante porque na última quinta-feira a gente tinha tido uma saída de 15.256 unidades de ETH, que em dólar americano dá cerca de 39,8 milhões. Então é importante sempre quando a gente tem uma saída, o dia seguinte já ser um dia de inflow, já ser um dia de entrada, porque não se perpetua, né? A gente não alonga essa sequência, a gente não alonga esse recorde negativo. Então, é algo muito importante que a gente tenha tido esse resultado no ETF de Ether também na última sexta-feira. Isso, sem sombra de dúvida, ajuda bastante o preço do Ethereum a continuar a sua recuperação, que a gente tem visto ele se recuperando ao longo dessas últimas semanas, o preço do ETH. E, além disso, o ETF de Ether Spot no mercado americano tem mais um fator que a gente precisa monitorar ao longo das próximas semanas. Algumas gestoras voltaram a solicitar para a SEC, voltaram a se reunir com a SEC sobre a autorização, sobre a aprovação de incluir staking no ETF de Ether Spot. Ou seja,
pode ser que em breve a gente tenha um ETF de Ether Spot no mercado americano gerando rendimento para os seus cotistas. Isso vai trazer capital novo e, além de trazer capital novo, isso vai solidificar a presença dos cotistas atuais. Muito investidor tradicional busca ETFs que geram rendimento e o ETF de Ether pode ser o primeiro ETF de cripto que vai gerar efetivamente um rendimento. Então vamos acompanhar ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, porque isso pode ser um game changer para o segundo maior criptoativo do mercado. Dando continuidade ao episódio de hoje e agora falando mais especificamente sobre a Europa, o Reino Unido exigirá que as empresas de cripto relatem todas as transações de clientes. É isso mesmo, a partir de 1º de janeiro de 2026, como parte de um esforço mais amplo para aprimorar a transparência na declaração fiscal de ativos digitais, as empresas de cripto de UK do Reino Unido precisarão coletar e relatar dados de cada transação e transferência dos clientes. Segundo o comunicado do Departamento de Receita e Alfândega do Reino Unido, divulgado no último dia 14 de maio, será necessário coletar e reportar informações como nome completo, endereço residencial e número de identificação fiscal dos usuários para cada transação, incluindo a criptomoeda que foi utilizada e o valor que foi movimentado. O não cumprimento ou envio de informações incorretas poderá acarretar multas de até 300 libras esterlinas por usuário. O órgão fiscal informou que fornecerá orientações às empresas sobre como se adequar às novas medidas em breve. É algo parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, da Instrução Normativa 1888 de 2019, só que parece ser algo ainda mais amplo, algo que visa ter um controle ainda maior. Então a gente está vendo a Europa fazendo uma regulamentação bastante restritiva, bastante coibitiva, tentando coibir realmente o mercado cripto por lá. Então vamos prestar bastante atenção no que vai acontecer na Europa, mas de qualquer forma, Reino Unido está fazendo essa nova abordagem. A partir de então de janeiro de 26, todas as transações, absolutamente todas as transações, vão ser reportadas para a Receita Federal local. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando sobre a Coinbase, uma das maiores exchanges, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, a única atualmente listada na Nasdaq e que inclusive entrou recentemente para o índice S&P 500, teve uma queda ao longo da última sexta-feira, porque veio a público algumas investigações. A primeira investigação é uma investigação da SEC, que foi iniciada ainda na administração Biden, ainda na administração anterior, sobre os números de usuários que a Coinbase falou que tinha durante a IPO. Durante a IPO ali, a Coinbase estava divulgando que tinha um determinado número de usuários e depois essa informação parou de ser divulgada. A Coinbase respondeu falando que é porque perdeu o sentido divulgar esse tipo de informação, que isso não quer dizer mais absolutamente nada, mas de qualquer forma a SEC está investigando se aquela informação era uma informação inflada com o objetivo de aumentar o preço da ação na IPO. Mas não foi só isso, e eu ouso dizer que não foi principalmente isso que fez as ações da Coinbase caírem 7% na última sexta-feira. O que aconteceu foi que foi divulgado que aconteceu um vazamento de dados da Coinbase e que a Coinbase estava sofrendo uma tentativa de extorsão de 20 milhões de dólares para não ter dados de usuários divulgados. Foram dados captados por insiders, inclusive a Coinbase já identificou qual foi a terceira que tinha acesso a esses dados, que teve essa divulgação, que conseguiu capturar essas informações dos usuários. E a Coinbase falou que não ia pagar o resgate de 20 milhões de dólares. Eram dados completos de usuários com nome, endereço. Eles falaram que não tinha senha, que não tinha um número de seguridade social completo, que tinha os últimos 4 dígitos. Mas, de qualquer forma, isso fez com que tivesse uma queda na ação. E, além disso, a Coinbase já está sendo atingida por uma onda de processos judiciais justamente por causa dessas violações. Então vamos acompanhar de perto a performance, especialmente do índice da ação da Coinbase no índice S&P 500, porque apresentou queda, mas de qualquer forma o mercado aqui americano abriu já há cerca de 3 minutos e a ação da Coinbase abriu em alta nessa segunda-feira. De qualquer maneira, vamos acompanhar e trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Falando em mercado americano, falando em Nasdaq, a Galaxy Digital, que era listada na Bolsa de Toronto e queria fazer a migração para a Nasdaq, fazer a migração para o mercado americano, conseguiu fazer essa migração. No último dia 16 de maio, as ações da Galaxy Digital, empresa então canadense, começaram a ser negociadas na bolsa Nasdaq. A empresa de criptoativos e infraestrutura, que
continua também sendo listada na Bolsa de Toronto, mas agora a principal, a mudança aconteceu para a Nasdaq, abriu a negociação a $23,50 em sua estreia. Bastante significativo e demonstra de uma vez por todas que diversas empresas, diversos grandes players do mercado cripto estão migrando para a Nasdaq agora em um ambiente mais favorável, de uma forma geral, às criptomoedas. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, duas notícias, uma delas do Brasil e muito importante. A Melius, empresa conhecida por cashback, que está fazendo toda uma mudança de estrutura para investir de vez na cartilha da Strategy de comprar cada vez mais e mais e mais Bitcoin pensando no futuro, anunciou uma compra de 28,4 milhões de dólares em Bitcoin, no que foi o primeiro ato após a aprovação da estratégia Bitcoin da companhia. Vale ressaltar que eles já tinham comprado anteriormente BTC, 10% do seu caixa naquele momento, só que agora eles compraram ainda mais Bitcoin. Abre aspas. Mais do que apenas alocar parte do caixa em Bitcoin como proteção contra a inflação ou desvalorização cambial, a companhia reposiciona seu propósito para atuar maximizando a quantidade de Bitcoin por ação. Fecha aspas. O primeiro ato sobre o novo modelo de negócios foi justamente esse investimento de 28,4 milhões de dólares na compra de 274.052 BTC. Antes, eles já tinham 45,72 e agora a Melius já tem 320,25 Bitcoin. Bastante significativo, ainda mais por ser a primeira empresa brasileira listada em bolsa a comprar Bitcoin e adicionar em sua tesouraria. Eu particularmente acredito que até o final aí do ano de 2025 a gente vai ver outras empresas seguindo a cartilha da Strategy e aqui no Brasil, por que não, a cartilha da Melius. E a última notícia rapidinho, Warren Buffett, o maior investidor do mundo, dono atualmente ainda CEO da Berkshire Hathaway, anunciou que zerou a sua posição no Nubank. Ou seja, ele vendeu todas as suas ações da Nubank, que é uma fintech brasileira que não é listada aqui no Brasil, mas que de qualquer forma a gente sabe que ela começou por aqui. Então, zerou posição do Nubank. O Nubank tem uma exposição também em cripto. Muita gente falava que o Nubank era uma forma do Buffett se expor em cripto. Agora acabou essa exposição. Ele zerou a posição em um movimento já iniciado há alguns meses. Ele já vinha diminuindo a posição e agora ele fechou de forma definitiva. E se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado. Deixa o seu like. Tá vendo a gente pelo YouTube? Se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa o seu like. Tá escutando a gente por algum streaming de música, como Spotify, Deezer, Amazon Music? Se inscreve no podcast, passa a seguir a gente por aqui, dá 5 estrelinhas, que isso ajuda muito a continuidade aqui do nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!